Este Deus, Ele faz maravilhas. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, aleluias, no livro de João, capítulo de número 9. Glória a Deus. É o Deus que faz milagres, pois eu posso dizer com toda convicção que eu sou um milagre de Deus. Aleluias. Antes de conhecer Jesus eu não acreditava em milagres. Depois que eu conheci Jesus eu sei que milagre existe. Amém. Aleluias. Livro de João, capítulo de número 9. Aleluias. Versículo de número 31. Glória a Deus. Quem achou diz amém? Amém. Então lemos a palavra de Deus que diz: nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, Ele ouve a homem que é temente a Deus e faz a sua vontade. Amém? Até aí. Poderoso Deus e eterno Pai, o Senhor é um Deus fiel e poderoso. O Senhor tem feito maravilha no meio do teu povo. O Senhor tem destronado Satanás para dar vitória àquele que em você crê. Senhor, muito obrigado, Senhor, por cada vida que se encontra neste lugar. Senhor, eu creio, meu Pai, no teu sobrenatural no meio da tua igreja. Senhor, diante de ti eu apresento a minha vida. Sem a tua presença, meu Pai, eu não sou nada. Mas contigo, como diz o apóstolo Paulo, eu sou mais do que vencedor. Então que todo o meu entendimento seja desaparecido, soma neste momento, e que o teu Espírito, Senhor, venha usar os meus lábios para me testemunhar daquilo que o Senhor fez na minha vida, porque se crer, verás a tua glória. E assim, meu Pai, seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia, Deus. A maioria dos irmãos que está aqui já conhece, a vida do pastor João. Eu, quando eu tinha idade de 8 anos, a minha mãe era feiticeira, meu pai feiticeiro, morávamos na cidade de Governador Valadares. E ali nessa cidade, a minha mãe e meu pai me levavam para o centro de Macumba. Porque a palavra de Deus diz: por falta de conhecimento o meu povo está sendo destruído. Eu não culpo a minha família por causa disso, porque eles não tinham conhecimento. E assim me levava, e também eu tenho 2 irmãos, e levava nós para o centro de Umbanda, e ali nos apresentava deuses, que eu posso te dizer que são deuses falsos, na verdade são demônios, enganadores, como diz a palavra de Deus no livro de Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 4, nos quais os deuses desses séculos estão cegando o entendimento dos incrédulos, para que não creia na glória de Deus. Então, muitas vezes nós éramos enganados, mas a palavra de Deus, ela nos fala no livro de Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 4, que o nosso Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, para sermos eleitos nele. Então, meus amados irmãos, eu passei muito momento difícil na minha vida, não porque eu quis, mas sim porque muitas vezes me faltou oportunidade. E assim, eu cresci no meio daquelas coisas que no momento para mim parecia bom, mas que me encaminhou para um caminho destrutivo. E assim, eu conheci a vida do crime quando eu tinha 14 anos de idade. Me tornei um juvenil delinquente, e ali eu tinha 14 anos de idade, andava armado, me envolvi com tráfico de droga, com assalto, e nisso sempre Deus usando pessoas para trazer a palavra até a mim, e falar do amor dele, dizendo: conhecereis a verdade vos libertará. Porém a minha mente cautelizada com as coisas do erro, eu não queria saber de nada da palavra de Deus. E a Bíblia diz: se o homem rejeitar a palavra dele, também ele rejeitará o homem. Mas se o homem se achegar a ele, ele também se achegará ao homem. E assim eu não dava oportunidade para Deus fazer uma obra na minha vida, e cada passo que eu dava eu afundava.
cada passo que eu dava, mais afundava. Foi aí, meus amados irmãos, que minha mãe me levou para a igreja. Minha mãe estava muito doente, já estava desfalecendo, quase à morte. Ela virou para mim e falou assim: filho, hoje você não vai no colégio, hoje você vai comigo até uma igreja. Que eu saiba, ela nunca tinha ido numa igreja até esse ponto, até ela ficar enferma, na cama, e viajou para vários estados do Brasil procurando solução na medicina, mas não encontrou. Quando ela viu que ela estava assim entre a vida e a morte, ela me fez um convite: hoje você vai comigo para a igreja, 3 horas da tarde, nós vamos para uma igreja em Governador Valadares, Rua Peçanha, número 315, numa igreja da Deus e Amor. E naquela igreja eles trabalham muito com os dons espirituais, e eu estava sentado ali junto com a minha mãe, e aí desceu o pastor que estava pregando, olhou para mim e disse: você é um vaso escolhido de Deus para levar a palavra dele a muitas nações. Eu olhei para minha mãe estava chorando, minha mãe também não entendia, e eu também não entendia do que estava acontecendo, mas como diz a palavra de Deus, que quando José ele teve os sonhos, que ele contava para os irmãos desprezaram, porém Jacó guardou no coração. Foi o que eu fiz. Eu não desprezei, mas eu guardei no coração. Só que as coisas ficaram piores para mim. Depois de uma semana minha mãe faleceu, e as coisas se tornaram cada vez pior. E foi aí, meus amados irmãos, que eu comecei a me afundar no mundo das drogas. E aí eu comecei a usar entorpecentes, fui viciado na cocaína, fui viciado na maconha, fui viciado no crack, fui viciado em LSD, fui viciado em comprimidos. Enfim, 19 anos da minha vida eu passei no vício. 19 anos da minha vida eu joguei fora, usando drogas. Quando eu trabalhava, mas só que o patrão via que eu estava chegando atrasado no trabalho, por causa que eu passava a noite em claro usando droga, eu ia mandar embora, e nisso não tinha mais recurso, eu passei a fazer assalto. Foi aí que eu afundei mais, como diz a palavra, que um abismo chama outro abismo, e eu afundei cada vez mais. E ali eu me afundei, comecei a praticar assaltos, fui preso diversas vezes. Até aí ainda não tinha sido condenado. Eu não sei se você acredita em profecia. Eu acredito, porque eu sou fruto de uma profecia. Um dia eu saí da cadeia, cheguei perto do meu pai e falei: pai, eu quero dinheiro para me usar drogas. E o meu pai disse: eu não vou te dar dinheiro para você usar droga. Eu falei: se você não me der, eu vou lá no centro da cidade, vou fazer um assalto, a polícia vai vir atrás de mim e vai tirar a sua paz. Porque a palavra de Deus diz que o diabo só veio para matar, roubar e destruir. Eu falei para meu pai falou: o problema é seu. E eu ameaçava meu pai com isso, porque o meu pai era um homem de família, eu fui a ovelha desgarrada, e meu pai preservava muito a família, e muitas vezes eu trazia escândalo para a minha família. Mas a palavra de Deus diz que nós que somos filhos temos que honrar pai e mãe para que os nossos dias se prolonguem.